pela voz do Senhor? Deus já falou com você? Deus tem falado com você? E hoje nós vamos caminhar por este caminho. Nós vamos ver as várias vozes que muitas vezes tentam nos conduzir, nos dominar o nosso pensamento. E aí, então Deus me deu essa palavra. E nós sofremos quando não ouvimos a voz de Deus, porque nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões, nós fazemos, nós corremos para um lado, e então nós muitas vezes sofremos as consequências de não ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, muitas outras vozes tentam nos confundir, nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. E uma das vozes que muitas vezes vem sobre nós e nos procura muitas vezes nos tirar do propósito de Deus, são as vozes da nossa emoção. São as vozes das nossas emoções que querem falar mais alto, que querem gritar, que querem agir. E a gente muitas vezes quer ir lá e resolver no soco, resolver na pancada, na briga, na contenda. É aquela agitação que a gente está, porque aquelas vozes da emoção estão falando na nossa mente e nós não conseguimos parar de pensar. Nós vemos muito isso também quando as emoções são fragilizadas, quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não somos nada, que nós não temos valor nenhum, que Deus não pode nos escolher porque nós não temos qualidades e qualificações necessárias. E nós vemos isso aqui na Bíblia, em vários textos, mas eu separei 2 textos, ou só 2 citações, né? A primeira é o Gideão, que já foi falado, foi pregado aqui. Gideão estava ali amedrontado como todo o povo de Israel, e ele estava ali quando ele vê o anjo do Senhor, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: eu sou o menor de todos, eu não tenho qualificação, eu não tenho condições de estar à frente de nada, eu estou aqui no lagar malhando trigo. E no lagar não, no eirado, né? E aí ele está ali, na verdade é no lagar mesmo, porque o eirado eu ficava em cima e o lagar ficava escondido, era onde pisava a uva. E ele estava ali escondido, porque ele sabia que toda vez que ele estava trabalhando, os filisteus vinham e levavam tudo, e o povo de Israel estava sofrendo muitas afrontas, muitas humilhações, muitas guerras, porque os filisteus vinham e destruía tudo, né? E aí nós vemos também um outro, que a emoção falava mais alto, que era Jeremias, né? O profeta das lamentações, o profeta chorão. Quando Deus chama ele diz assim: ah, Senhor, eu não tenho condição nenhuma. Maldito foi o dia que vieram dizer para minha mãe que eu tinha nascido. Eu não tenho, eu sou como uma criança, eu não tenho qualificação nenhuma para ir lá e profetizar e entregar a tua palavra. Eu não posso, eu não devo. Mas Deus, Ele trabalha nas emoções, e muitas vezes aquilo que você pensa que você é incapaz, Deus te levanta e fala: vai e faz, vai e realiza. Então são 2 pessoas que nós vimos aqui, mas tem muitas outras que se julgava incapaz, despreparado, mas mesmo assim não deixou que as emoções dominassem. Por um tempo a emoção quis falar alto, mas ela quietou e ouviu a voz do Senhor. Outra situação também de voz que procura nos tirar do foco, por voz que nós ouvimos, que nós ficamos assim na dúvida, e nós ouvimos e falamos: meu Deus, e agora? São as vozes da escuridão.
As vozes da escuridão são quando os demônios, o Satanás, ele entra em operação e ele então tira a nossa visão, ele tira o nosso entendimento e nós ficamos naquela situação de não saber o que fazer, como escolher ou dar vazão àquela voz que está falando que é contrária àquilo que Deus está falando. Nós vemos isso em Gênesis 3:1, quando ele fala com Eva e ele argumenta. Essa voz da escuridão, muitas vezes, ela argumenta conosco. Ah, mas será que vai isso? Ah, mas será que é aquilo? Ah, eu já vi tantas pessoas ir por esse caminho e dar certo. Ah, eu já vi tantas pessoas tomarem uma decisão como a que eu tenho que tomar e deu errado. E essa voz da escuridão te leva a ir contra a palavra de Deus. Te leva a uma opressão, te leva a uma escuridão de alma. E aí nós vemos como Eva sofreu e como Eva foi manipulada e como Eva manipulou Adão para que se fizesse aquilo que a voz da escuridão estava agindo e falando. Porque ela falava assim: se assim que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai poder, saber discernir entre o bem e o mal. Você vai saber todas as coisas. Você não vai morrer, você vai viver de uma forma bem melhor, bem maior de entendimento. E muitas vezes essa voz da escuridão tem levado muitos crentes à derrota. Muitos crentes hoje comendo da mão de Satanás, fazendo aquilo que Satanás tem soprado no ouvido, agindo na violência, na ação da carne, na vontade da carne. Outra voz que nós muitas vezes somos levados e enganados e engodados são as vozes externas. Essas vozes externas podem vir da esposa, pode vir da família, pode vir de amigos, pode vir de qualquer outra situação. Às vezes um colega do trabalho que te chama, que te seduz, que te envolve. E aqui nós vemos na Bíblia uma pessoa que deu vazão à voz externa. E essa pessoa foi Sansão, um nazireu, um homem escolhido para estar diante do Senhor, um homem que era para agir também como libertador, um homem também que era para fazer brilhar a luz de Deus, que era ser um juiz ali para julgar as nações. Mas ele ouviu a voz externa, ele brincou com o pecado, ele cirandou com o pecado, ele ficou ali negociando com Dalila, ele ficou negociando com as mulheres de outras nações, ele fazia aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Ele tocou em coisas impuras, ele comeu mel de um animal morto, ele fez muitas coisas que Deus desaprovava, inclusive contar o segredo da sua força para uma mulher pagã, para uma mulher que não conhecia o temor do Senhor. E quantos jovens têm ouvido essas vozes externas, têm andado por caminhos, têm feito coisas, têm sido enganados, têm ido para os vícios, têm ido para a prostituição, têm ido para as coisas mais absurdas desse tempo, porque não tem ouvido a voz de Deus, mas tem ouvido as vozes externas. Ah, mãe, meus amigos vão. Ah, mãe, todo mundo da minha classe vai fazer. Mãe, eu preciso ter minhas experiências. Eu ouvi isso uma vez de uma adolescente, nós estávamos conversando, só que as nossas rebeldias de 1900 e tralalá, nem se compara com as rebeldias de hoje. Então eu falando as coisas que eu aprontava, a mãe dela falando também, aí ela falava: então vocês podem falar, agora eu não posso fazer nada, eu quero provar, eu quero acertar e errar com os meus próprios
pensamentos ou com as minhas próprias decisões. Vai quebrar a cara, uma hora quebra a cara, não dá certo, porque nem se compara. A nossa baguncinha era no máximo pirar da aula, pular o muro ali do Ernesto Monte e encabular a aula, não é? Mas hoje não, hoje a pessoa cabula, entra no grupo de droga, vai e já faz não sei o que, e já vai no sexo, e já vai na pornografia, e já afunda o pé na jaca. Então nós vemos hoje que as coisas estão mais intensas. Todas essas vozes nos levam a confundir a voz de Deus. Uma coisa que eu escuto muitas vezes, fala assim: ah, Deus me falou. Ah, Deus me falou para sair daqui e ir para lá. E aí eu fico vendo no tempo, com o tempo, é a mesma coisa, não mudou em nada. Mas por que Deus tirou você daqui para ir para lá, para não fazer nada como você não fazia aqui? Entende? Às vezes o nosso coração é enganoso. Por isso que a Bíblia fala que Deus fala com o nosso espírito, porque o nosso coração é enganoso. Porque ou nós seguimos a voz das emoções, ou nós seguimos a voz da escuridão, ou nós seguimos as vozes externas, e nós vamos aí caminhando igual sem lenço e sem documento, e achando que o evangelho é muito difícil, e achando que a vida cristã é impossível de se viver, porque você nunca teve uma experiência real e verdadeira de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a convicção é tão forte que nada pode nos desviar, que nada nos tira do caminho, que nada pode nos fazer parar. Nós vamos ver aqui pessoas que sofreram, mas não negaram a sua fé, não mudaram o seu amor para o Senhor, não retrocederam na caminhada cristã e pagaram um preço alto, mas um preço que levou à eternidade. 8 maneiras que Deus pode falar conosco. Tem muitas outras, mas a que eu quis separar aqui: pela palavra de Deus. Em Salmo, se eu não me engano, no 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Por isso que agora as pessoas estão indo tanto contra a palavra de Deus, porque aqui está a lâmpada, o que nos dá a direção, o que nos faz andar no caminho correto, o que faz nós fazermos boas escolhas, a não ir segundo o curso deste mundo. Por isso que nós estamos vendo tantos levantes contra a palavra de Deus. Deus também nos fala em visões. E é a coisa mais linda quando você tem uma visão de Deus, seja ela para exortar, para ensinar, para consolar ou para te fortalecer. Nós vemos aqui na palavra de Deus um homem que teve esta visão, que várias outras, não é? Mas uma das visões que a gente sempre está ministrando, a visão do vale dos ossos secos. Numa situação de caos, numa situação de destruição, Deus leva o profeta Ezequiel para ver aquela visão do vale dos ossos secos, e a Bíblia diz que era sequíssimos, impossível de voltar à vida. E de repente ele vai vendo aqueles ossos procurando. Imagine o estrondo, imagine a confusão. Ei, você está com o meu braço, dá meu braço aqui, aquela coisa, e pega meu braço ali, minha perna ali, e aqueles ossos se juntando e formando, e dali se formou um grande exército. Para mostrar que Deus pode fazer o impossível acontecer. O sobrenatural de Deus se manifestar em situações mais adversas da nossa vida. Também tem
visões, né? Tem também a questão ali da fornalha, que eram 3 que foram jogados, mas eles viam mais um. A visão estava aberta ali, vendo que Jesus estava na fornalha. Uma voz mansa. Quando a gente está muito atribulado, quando a gente está muito cansado, quando a gente está assoberbado, quando nós estamos tristes, machucados, aí Deus vem com aquela voz branda, com aquela voz mansa e fala: eu estou aqui. Glória a Deus. Confia, espera em mim. Nós vemos isso com o profeta Elias, depois de uma grande vitória ali com Jezabel, com os profetas de Baal ali, mas ele temeu uma palavra de uma mulher que era louca, sim, mas ele temeu e fugiu, e Deus ali falando, e ele procurou Deus no vendaval, em tudo que aparecia, que toda a manifestação da natureza, mas Deus falou com ele com uma voz mansa como uma brisa. Essa voz mansa como uma brisa é como um refrigério. É aquele momento em que você fala: Deus, eu não tenho mais estrutura para grande estrondo. Fala comigo, Deus, mas... E Deus sabe o momento de falar: filho, eu estou aqui, eu sei da tua dor, eu te consolo, eu sei que não é fácil, eu vou derramar o bálsamo de Gileade, eu vou ser o seu consolo, eu vou estar te fortalecendo. Não pare, não desanime, continue. Também nós vemos Deus falando através dos anjos. Que experiência maravilhosa. Nós vemos vários fatos, várias histórias. Deus falando através dos anjos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas o que eu separei aqui foi quando Deus falou com Maria, uma jovem adolescente, com uma missão grandiosa. Nós ouvimos aqui a pastora Meire pregando sobre Maria. O pastor Geraldo já pregou também várias vezes. Mas ali Deus coloca aquele anjo e fala com ela de uma forma tão grandiosa, mostrando para ela como seria o trabalho o agir de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí ela recebe aquilo e diz: cumpra em mim, cumpra na tua serva a tua vontade. Um coração disponível, disposto a ouvir a voz do anjo do Senhor. Também nós vemos Daniel recebendo também os anjos. Depois de 21 dias de luta, o anjo veio ali e fortaleceu e colocou Daniel de pé. E Daniel então foi aquele homem usado para interpretar, para fazer, para falar as verdades de Deus. Também através de sonhos. Quantos aqui já tiveram essa experiência de Deus falar através de sonhos? De Deus falar e você receber aquele sonho e guardar no teu coração, e Deus te dá a interpretação. Muitas vezes no nosso ministério, muitas pessoas vieram: pastor Geraldo, eu tive esse sonho e eu não consigo entender. E o pastor ali receber a interpretação e dar a condução daquele sonho. Eu também tive já essa experiência e é muito bom, porque a gente sabe a profundidade de quando Deus falando com aquela pessoa. Daniel teve essa experiência. Quando os reis tiveram um sonho, ninguém poderia interpretar, mas apenas Daniel pôde interpretar e trazer com clareza o significado daquele sonho. Então nós vemos que Deus usa os seus meios, a sua forma de agir.
Nós vemos também, através da criação, como Deus vai mostrando, como Deus vai revelando. Quando você olha uma flor, uma formigueira, quando você para ver um formigueiro e olha aquelas formigas, principalmente as cortadeiras, que é a formiga saúva que a gente chama, elas carregando folhas, pedaços de folhas muito maiores que elas, e elas andam num trabalho de equipe. Se você não entende o que é propósito de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, para e fica olhando o formigueiro, que é a coisa mais linda. Elas vão, tem a cortadeira, tem a que carrega, tem a que leva lá, tem a que faz isso, e você vai vendo. Um dia o pastor caminhando lá perto de casa, ele escuta aquele barulho assim, ele falou: nossa, que barulho é esse? Quando ele olhou assim, uma carreira daquelas formigas subindo na árvore, cortando e descendo, e a gente fala: meu Deus, como o Senhor fez isso? Quando você olha um passarinho construindo um ninho, quando você olha, sabe, várias outras coisas da natureza, você fala assim: como pode isso? Só Deus. Eu olhando a Yumi, minha cachorrinha pequenininha, morreu a filhinha dela. Gente, o desespero, o choro. Eu olhava para ela olhava para mim e chorava. E as lagriminhas, os olhos com lágrima, tipo assim: cadê o meu bebê? E aí você olha muitas vezes para as mães desse tempo, jogando criança no lixo. Você fala: Deus, o que está acontecendo com essa humanidade? Porque pai, até você falar assim: é pai, mas mãe é algo mais sublime que tem, porque é gerar dentro de si. E você vê mães coniventes com abuso, mães coniventes com coisas absurdas, que você fala: Deus, essa criação não te conhece. É uma aberração da natureza. Eu não sei quantos de vocês pararam para ver um vídeo sobre essa injeção, a solia, agora eu vou lembrar da palavra, fetal, que querem injetar no feto. Alguém já viu isso? Tem alguém aqui? Você já viu? É a coisa mais absurda que podemos pensar que um ser humano pode fazer com uma criança, uma criança sendo gerada. Eles aplicam aquele ácido e a criança fica em agonia até infartar. Então, para ser um processo bem certo, que a criança vai morrer, eles aplicam 2 dias antes, e depois de 2 dias eles aplicam de novo para ter certeza que a criança morreu. É algo animal, é algo nojento, é algo que você fica assim absurdado de ver. E nós não podemos estar alheio a isso, igreja. Nós temos que nos manifestar sim. Nós temos que dizer não sim. Nós não podemos ficar acovardados porque vão nos perseguir. Nós temos que dizer que é pecado e que a palavra de Deus não aceita esse tipo de aborto e nenhum tipo de aborto. Desse jeito. Deus nos fala também através de impressões. Impressões é quando você chega num ambiente e você sente com clareza o que está entrando em operação ali. É um discernimento espiritual, é um espírito de morte, é uma casa com espírito familiar, de vício, de pornografia, de destruição. Você pisa ali no pé daquela casa e você sente toda a opressão daquele lugar. Certa vez nós fomos numa casa e eu nem sabia, depois que eu fiquei sabendo, o pastor também,
que ao fundo tinha um terreiro, que uma das pessoas daquela casa era o dono daquele terreiro. E nós fomos nessa casa. Não é minha parente, mas tinha uma ligação com um parente lá em São Paulo. E nós chegamos lá, eu sentei no sofá, bom, eu já tenho sono naturalmente, né? Mas ali eu não conseguia parar com o meu olho aberto, aquele sono, bocejando, aquele mal-estar e aquela coisa, eu e o pastor assim, sentindo, sabe, um mal-estar de estar ali. Irmãos, nós fomos para casa. Quando nós entramos em casa, abrimos a porta da sala, nós tínhamos o Bunny, que era um poodle, e o Chassi. O Bunny olhou para nós, estapeou o olho e desmaiou, caiu para trás. Pode ser a coisa mais absurda da vida. Nós olhamos, eu olhei para ele, ele olhou para mim e falamos, vamos orar. E nós entramos em clamor, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que tinha vindo conosco. Se veio alguma coisa conosco, que ficasse da porta para fora e que voltasse para o lugar da onde veio. Irmãos, o cachorro levantou como se nada tivesse acontecido. Isso nós falamos que é discernimento espiritual. Tem muita situação que você está enfrentando na sua casa, porque você recebe pessoas que você não sabe do que elas estão mexendo. E você não entende o mundo espiritual, e você não discerne o que está acontecendo, e você começa a sentir mal, e você muitas vezes cai até de cama, por causa da opressão que entra com aquela pessoa, com aquelas coisas que você ganhou. Se você ganhou alguma coisa que você não tem contato com a pessoa, simplesmente eu senti de trazer um presente, alguma comida, alguma coisa, ore abençoando, ore quebrando qualquer coisa, principalmente se você não tem contato muito com aquela pessoa, você não sabe. Tenha discernimento. Certa vez nós estávamos num culto, numa casa, uma família, nós fomos fazer uma visita e começamos a orar. Foi com o meu cunhado e o pastor Geraldo estava lá. Eu não sei nem se a gente era casado ainda já. E aí o pastor pegou e falou assim: olha, Deus está me mostrando um índio aqui. Aí as pessoas começaram a falar, e eles estavam indo já para a igreja. Disseram, aqui nós servíamos a falange dos índios e tinha uma estátua aqui. E aí nós começamos a orar repreendendo. E aí continuou a luta, continuamos ali orando, e o pastor pegou e falou assim: tem mais alguma coisa nessa casa? E aí nós fomos orar, o pastor mostrou onde deveríamos ir, fomos orar num quarto, e ali tinha uma criança já dormindo, e o pastor falou assim: vamos orar. Ele não podia dizer que era a criança, porque os pais iam achar um absurdo, mas aquela criança tinha sido consagrada na Umbanda, e aí a criança era muito problemática, sofria muito, e o pastor então esteve ali orando, e nós fizemos uma limpeza espiritual naquela casa. Um dos que estava ali começou a falar em línguas, e logo o pastor e o meu cunhado um olhou para o outro, e não eram línguas espirituais, mas eram línguas demoníacas, e também foi orar. Então é discernimento. Nós temos igreja, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter entendimento para onde que a gente anda, o que a gente come, o que a gente compra. A gente vai comendo no shopping, a gente não sabe o que a gente está comendo, para quem foi consagrado aquilo. Por isso a necessidade de orar e repreender no nome de Jesus. Ai, pastora, mas eu vou abaixar a cabeça na parte lá de alimentação. Ore, não tenha vergonha. Quebra qualquer consagração. Tira. Não, eu não vou comer. Não coma, mas orando e abençoando e quebrando qualquer consagração a demônios. Nós estamos vivendo uma vida muito, muito Cinderela,
está muito Alice no País das Maravilhas, e nós estamos aí vendo Satanás cirandando e abusando e destruindo as nossas vidas como igreja do Senhor, porque nós não temos discernimento espiritual. Entramos em cada enroscada porque nós não buscamos ao Senhor. Circunstâncias. Nas circunstâncias Deus também nos fala, muitas vezes através da provisão dele. Lá em Mateus 6, 26 e 28 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeia e nem ceifa, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios dos campos, porque nem Salomão se vestiu de uma forma tão linda e maravilhosa. As circunstâncias Deus está falando. Muitas vezes nós achamos que aquela situação é para destruição. Não, é para a vida, é para arrependimento, é para trazer para perto. As circunstâncias, você está entendendo o momento em que você está passando, a situação em que Deus está te colocando. Às vezes Deus nos leva na circunstância para destronar ídolos que nós temos na nossa casa. Às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é os nossos bens, às vezes é o nosso trabalho. Nós temos disposição para o trabalho, nós trabalhamos de segunda a segunda, mas quando nós temos que ir na igreja é pesaroso, dá sono. 1 hora parece uma eternidade. No domingo então 2 horas sentado,